Se liga no seguinte, você tem alguma dessas dores aqui, ó? Quero fazer algo, mas não sei o que. Não sei o que eu preciso praticar. Eu sei que eu preciso praticar, mas não sei o que. Eu quero praticar, mas não sei onde. Bom, se algumas dessas dores se identificam aí com você, se liga nesse root aqui que vai estar incrível com conteúdo. Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um Root aqui no canal, esse quadro onde você sabe, a gente fala para pessoas que estão começando aqui estruturar suas bases, né, as raízes. Estaremos aqui trazendo esses conteúdos então para te ajudar na tua carreira. Seguinte, ó, eu vou dar umas dicas para você praticar e evoluir na carreira, especialmente você que está iniciando e tem essas dúvidas aqui, né? Olha, eu quero fazer algo, mas eu nunca sei o que eu vou fazer para eu continuar evoluindo. Eu não sei o que eu preciso praticar, eu sei que eu sei que a programação é uma atividade prática, mas o que eu tenho que praticar? E eu quero praticar e também não sei onde. Gente, então é o seguinte, aqui a gente vai falar um pouquinho de mentalidade para você alinhar as expectativas aqui comigo e se liga só. O desafio, ele é constante, mas o bom é que a evolução também é constante. Então, primeira coisa que você precisa entender como uma pessoa que está programando agora, está começando aqui a carreira, é que você sempre vai ter desafios para o resto da sua carreira. O legal é que a evolução sua também é constante, desde que você esteja praticando todos os dias, resolvendo os desafios, tá bom? Trazendo solução aí para a humanidade. Então, se você entender isso o mais rápido possível, melhor é para você saber que sempre terão desafios, mas que também a sua evolução vai ser constante. E, gente, nunca vai ser fácil igual assistir a vídeos de alguém fazendo. Então tem muita gente que entra nessa onda, né? Nossa, mas o professor fez tão fácil naquele vídeo. Nossa, mas o fulano parece que é tão bom. Não, gente, a gente leva tempo planejando aquilo, a gente tem toda a nossa experiência, né? Pô, eu tenho mais de 13 anos aí de carreira de programação. Imagina, né? Então, se eu tô passando aquilo num vídeo de 1 hora, de 20 minutos, se não, é tudo simples daquele jeito. Não, especialmente para quem tá começando. Tem que levar um tempo, tá? Você vai levar um tempo entendendo como que funcionam as coisas, e aí depois, com o tempo, você vai evoluindo. Mas nunca vai ser tão simples igual ver a pessoa fazendo no vídeo, tá? O nosso processo, por exemplo, é estudar o conteúdo, né? É já ter praticado aquele conteúdo e depois gravar. Pensa nisso, tá? Então nunca vai ser daquele jeito. Então vai levar tempo. O tempo é um dos fatores mais importantes para quem tá iniciando na programação entender logo que tudo leva tempo, é uma construção. Você não vai de uma hora para outra. Eu sei que hoje, nos dias de hoje, você pede uma comida assim, nos dias de hoje você, né, passa o dedo ali, as notícias vêm, as informações vêm, os filmes vêm, mas não é assim que funciona. Tudo leva tempo, é uma construção, é um processo, tá? Pense em pequenos desafios todos os dias. Comece a pegar grandes problemas, né, que você tem que fazer. Um dos grandes problemas que a gente colocou aqui, olha, eu quero praticar, mas não sei onde. Pega um local desses que eu vou mostrar para você aqui e usa o desafio que você vai ver ali e quebre ele em pequenos desafios e todo dia continua praticando, tá? Sempre em pequenos desafios, pequenas doses. O raciocínio lógico, ele só cresce com a prática, mais pesquisa, mais leitura de código, mais tempo. Isso aqui é muito importante, porque muita gente vem me perguntar, Mike, como que eu faço para treinar a minha lógica? Gente, não tem muito essa de treinar a lógica fora dos desafios. Tudo é desafio, tudo é a prática diária, tudo bem? Então, se você pega um projeto e aí você vai lá e começa a praticar ele, você vai atrás das respostas, né? Começa a fazer suas pesquisas, começa a fazer leitura de código de outras pessoas também. Olha só, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ainda nesse vídeo. E você dá o tempo necessário para que tudo evolua, você vai evoluir, seu raciocínio lógico vai melhorar, ok? Não acontece nada de uma hora para outra. Mas pega leve consigo mesmo, entenda seu momento, entenda, né, da sua evolução, e vai dar tudo certo, tá? A solução, ela já existe, nós só precisamos encontrá-la. Isso é uma mentalidade que eu tenho muito forte. Sempre me perguntam, Mike, você é possível fazer tal coisa? Né? Dá pra fazer tal coisa? Eu sempre falo assim, olha, se alguém fez, é porque é possível. E se é possível, a solução existe. E se ela existe, a gente tem que encontrar essa solução. Pode ser que eu tenha que demorar mais tempo do que alguma pessoa que já manja muito mais que eu, mas que eu vou conseguir encontrar essa solução, eu vou conseguir. Então coloca isso na sua mentalidade. Talvez, pra você, encontrar essa solução vai levar 2 meses. Talvez para outra pessoa vai levar 1 semana, porque aquela pessoa, é claro, ela já sabe muito mais, então ela vai conseguir achar essa solução com mais facilidade. Mas é possível construir, conforme você vai ganhando mais conhecimento, até o momento de que você mesmo vai começar a achar as soluções, né? Construir as suas próprias soluções, olha que legal. Mas tudo vem através de pesquisa, de leitura de código e, muito mais importante, tempo, né? Além da prática que eu já falei. Bom, vamos a algumas respostinhas às dores. E o seguinte, se você ficar comigo até mais o final do vídeo, eu ainda vou dar um plus aqui, além de responder essas dores que eu prometi responder, eu vou trazer uma coisinha a mais que vai te ajudar, e talvez fique até muito mais longo o vídeo do que eu tô imaginando, mas é pra te ajudar mesmo, tá?
Primeira dor, quero fazer algo, mas não sei o que fazer. Muito bem. Primeiro, como ter ideias, né? Como que eu vou ter um banco de ideias? Eu poderia fazer um vídeo só separado sobre isso, mas esse videozão aqui vai trazer pra você. Gente, primeiro, invista naquilo que você quer fazer. Eu acho que esse primeiro passo, mesmo que você tenha medo. Eu vou te dar exemplos aqui. Essa câmera que você tá vendo aqui, ó, que eu fiz porque eu queria fazer. E eu confesso que eu tive um medinho de, poxa, como será que eu faço isso daqui? Eu não sei se eu sei fazer isso daqui. Teve um programinha que eu fiz aí de edição de código. Será que eu consigo fazer isso? O medo, ele tá ali, ele existe, ele é real, ele vem até pra proteger a gente mesmo, né? De decepções, de frustrações, isso faz parte. Mas encara ele, não tem outro jeito de vencer o medo se não encarar. Então pega uma ideia que você quer fazer e vai e arrisca, tá? Abaixa as expectativas, não imagina que você vai conseguir terminar a ideia, mas imagina que você vai fazer passos todos os dias para que aquela ideia seja concluída, tá? E é possível, tá? Olha só, outra ideia. Replica alguma coisa que já tá feita, procura alguma coisa que já foi feita. Ah, eu quero replicar a carinha do Instagram, eu quero replicar a cara do YouTube, eu quero replicar essa ideia de câmera, eu quero replicar essa cara do Notion aqui. Tenta fazer alguma coisa que já existe, não tem problema nenhum. O grande lance é que você precisa todos os dias praticar, não pode ter um bloqueio de não tenho ideias, não pode existir isso nesse vídeo aqui, pelo menos. Esse vídeo, quem tá assistindo esse vídeo não vai poder sair dele falando não entendi, não consigo ter ideias. E se isso acontecer com você, cola nos comentários, pede ajuda nos comentários, a gente tem a nossa comunidade no Discord, tá todo mundo querendo se ajudar. Mas olha, não tem como você falar não tenho ideias. É só você olhar qualquer coisa que você tá usando, seja no seu smartphone, seja no computador, e a ideia já tá ali. É só pegar uma e ir fazer, tá bom? Agora, deixei aqui alguns links, tá? De bancos de ideias. Esses links aqui, eu vou deixar eles todos no comentário, tá bom? Mas, ó, Front Mentor, ele traz ali desafios para front-end. Isso é muito legal. Esse Florin Pop aqui é um dev, né? Americano, não sei, gringo de algum lugar. E ele tem esse GitHub cheio de ideias. Inclusive, o Felipe Deschamps já fez um vídeo sobre isso daqui. Nossa, sensacional as ideias que tem ali, tá bom? Nós temos Dev Challenge, temos como explorar ali pelo Figma várias ideias, nós temos o Dribble, temos o Up Labs, que tem templates para baixar, e temos esse Lapa Ninja. Quero agradecer já nesse vídeo aqui, ó, Tamires, Biro, eu vou tentar puxar da cabeça quem é que tava no dia. O Graciano, eu não lembro todas as pessoas que estavam no dia que eu tava montando isso daqui, mas todas essas pessoas vieram dando ideias pra mim. Muito obrigado a cada um de vocês, né? E essas ideias aqui, e vamos aproveitar nos comentários e deixem mais ideias de como que a pessoa pode ter banco de ideias, como que ela pode ter mais ideias pra praticar. Gente, só com essa parte do vídeo. Quem tava bloqueado porque não sabe o que fazer, por favor, não pode mais acontecer isso, tá bom? Não sei o que eu preciso praticar. Tudo bem, vamos lá. Ao iniciar as práticas, vão aparecer novas necessidades de aprendizado. Primeira coisa que eu quero que você entenda quando você começar a praticar. Esse bloqueio existe muito, eu não sei o que preciso praticar, porque provavelmente a pessoa não começou. Olha, presta atenção no que eu vou falar, a pessoa não começou. Mas quando ela começar, aí ela vai começar a ver as necessidades. Vou trazer exemplo de novo dessa câmera aqui. Eu só tinha uma ideia, quero que tenha uma câmera com um formato de uma bolinha. Beleza, olha só, já começou a aparecer a necessidade. Como eu faço para colocar uma câmera? Como que eu capturo a câmera? E eu queria fazer com JavaScript, HTML, CSS. Como que eu faço isso? Botei lá, pesquisei. Opa, legal. Já sei colocar a câmera. Como que eu faço a bolinha? Isso daqui eu já sabia de tempos. Beleza, fiz a bolinha. Tá, como que eu transformo isso no aplicativo? As necessidades vão surgindo. Tudo que eu precisei fazer, dar o primeiro passo. Os próximos vão aparecer, isso é certeza. Não tem como... Isso aqui, ó, é garantido. Então você vai começar e você vai ver que vai vir um turbilhão de ideias e as próximas necessidades. Ou seja, o que eu preciso praticar vai vir conforme você for praticando, tá bom? E enquanto você estiver codando, eu preciso que você comece a mentalizar o seguinte, se você ainda não começou a mentalizar, e especialmente quem está começando, às vezes não entendeu essa sacada que eu vou dar aqui. Primeiro, você precisa constantemente se fazer perguntas corretas. Então, se você até hoje, né, que está começando, começou a programar só replicando o que os outros estão fazendo, sem se questionar, sem se fazer perguntas, provavelmente sua evolução está um pouquinho mais lenta, mas agora não mais, tá bom? Perguntas que você tem que fazer a si mesmo, tá? O que é isso que eu estou fazendo e qual objetivo eu preciso concluir? Então você vai pegar e você vai começar a fazer alguma ideia de aplicativo. Por exemplo, um carrinho de compras. Tudo bem, você toda hora tem que se perguntar, o que é isso que eu estou fazendo? Estou fazendo um carrinho de compras. Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo de um carrinho de compras? É simples, poxa, colocar produtos dentro. Opa, produtos. Como que eu faço para criar produtos com a linguagem de programação? Você vai se questionando, aí você acha um pedaço de código de um carrinho ou de alguém que fez um código e você continua se questionando com aquele pedaço de código. O que é que eu quero fazer? Eu quero fazer um carrinho de compras e eu preciso fazer o quê? Qual que é o meu objetivo? Juro, tem gente que às vezes não se pergunta, não mantém na sua cabeça o que é que ela está fazendo
quando de repente ela está replicando um monte de coisa que nem precisava mais, tá? O que eu sei da programação e que posso usar aqui para resolver isso? Tem muita gente que às vezes já tá ali consumindo tanto conteúdo, mas por falta de prática, não sabe, né, o que fazer, tá aí bloqueado, não tem pra onde ir, e sabe muita coisa talvez, e só que tá faltando se perguntar o que é que eu sei pra resolver isso. Gente, pega essa ideia de câmera aqui, pega uma fotografia, você que tá começando aí, pega uma foto, coloca no HTML uma imagem e faz uma bolinha redonda. Ah, mas eu tô começando agora. Se pergunta o que é que você já aprendeu, quem que é que mexe nessa bolinha, é o HTML, é o CSS, olha as perguntas, é o CSS. No CSS, como que eu faço isso daqui? Isso daqui tem a ver com a caixa, que eu já estudei alguma vez, e a caixa, como que eu arredondo uma caixa? Gente, se perguntando, você vai chegar lá. Tem que se questionar, tem que botar a cabeça pra funcionar, e aqui tá o grande segredo da lógica. A lógica, ela é treinável, é tudo questão de raciocínio, beleza? Bom, nesse código, eu preciso me perguntar toda hora, né? Então tem um bloco de código ali. O que é variável? O que é funcionalidade aqui? Qual que é o controle de fluxo da aplicação? Então a aplicação, aquele, se acontecer isso, vai para que lado? E se acontecer aquilo, vai para qual lado? Escreva isso, se necessário, no papel. Porque às vezes a pessoa tá codando, ela não entendeu qual que é a variável, qual que é a coisa que tá mudando ali, que tá variando. Ela não entendeu o que é a função, qual função que ela vai colocar ali. Ela não entendeu que se acontecer tal coisa, preciso ter tal saída. E se acontecer outra coisa, eu preciso ter outra saída. A pessoa não entendeu isso porque ela não está se questionando, ela não está fazendo essas perguntas, tá? Comece a fazer que vai ser sensacional. Em paralelo agora, agora você vai fazer um paralelo entre as palavras-chave da programação, tá? Então, olha, agora você já escreveu, né? Bom, se a minha câmera não ligar, eu tô fazendo um aplicativo de câmera. Se a minha câmera não ligar, eu preciso colocar uma mensagem para a pessoa. Sua câmera não foi identificada, não podemos ligar sua câmera. Agora transforma essas palavras para palavras de programação. If camera not started. Não sei, sabe? Você vai colocando ali no código, mas você vai precisar começar agora a encontrar quais são as palavras-chave que já existem na programação. Então, esse se, né? If else, controle de fluxo. Todas as vezes, por exemplo, alguma coisa assim, para cada item do meu carrinho, eu preciso fazer a soma dos itens. Poxa, para cada é for, para. Então você, aos poucos, você vai entendendo que existe uma tradução do português para o inglês, né, claro, e do inglês para a linguagem de programação. E aí você vai estar pegando essas ideias de o que eu vou usar aqui, né? Poxa, se o meu carrinho, se o meu produto não tiver no estoque, eu preciso tirar ele do carrinho ou deixar ele diferente no carrinho. Tudo isso, ó, linguagem de programação, né? Poxa, vamos colocar linguagem natural agora para programação. Se, if, meu produto, variável, produto tá variando, né? Se tem no estoque ou não tem, é uma variável. Então o produto está variando, ou tem no estoque ou não tem. Aos poucos você vai entendendo isso, tá? Então é assim que, pelo menos na minha cabeça, ó, outra coisa, ó, percorrer, varrer, buscar, encontrar, tudo isso, né, seguido de um array, ou falando, pô, percorra o array varra o array busque no array, encontre no array. E tudo isso tem a ver com loop, com estrutura loop. Ah, Mike, das coisas que você tá falando aí, eu tô até confuso, não sei se eu tô entendendo bem, porque você já tá entrando muito na parte de programação, né? Você mostrou algumas coisas pra mim, você já tá entrando na parte... Gente, a gente tem o Discover, e no curso lá, nos cursos do Discover, a gente tem um curso lá de JavaScript que a gente fala muito detalhado sobre cada uma das estruturas de repetição, fluxo da aplicação, o que é loop, o que são variáveis, eu falo todas essas coisas lá, funcionalidades, e lá tá tudo bem explicadinho, mastigadinho, devagarinho, pra você entender, legal? Então, eu tô trazendo pra vocês aqui coisas que pra mim parecem super naturais, porque eu tô na área há muito tempo, mas eu tenho certeza que isso daqui vai dar uma clareza pra quem ainda tá um pouco perdido, um pouco perdida. Bom, próxima pergunta aqui é: quero praticar, mas não sei aonde vou praticar. Bom, eu já falei um pouco aqui, né, nessa parte aqui, quais são os projetos que você pode estar tendo de ideia ali, tá? Mas comece a pensar em criar um projeto e codar com colegas, porque isso pode ser um fator motivacional. Às vezes uma pessoa tá desanimadinha, mas outra vem e anima. Então, se você conseguir reunir alguns colegas, 2, 3, não sei, para vocês programarem uma aplicação juntos, gente, vocês não sabem. Se uma cabeça já pensa legal, imagina duas. Se duas já pensam legal, imagina 3. Então, é essa a ideia, tá? Outra coisa para você ter aí bastante, onde praticar, né? Você pode praticar em eventos, tipo hackathons, NLWs, da Rocket City, maratonas, né? Então, a gente tem NLW gratuita, é só você se cadastrar
Só você se cadastrar no site da Rocket City. É só você entrar lá, que lá também tem maratonas para você praticar. Hackathons constantemente tá tendo, é só você ficar bem alerta a isso. E assim, você não precisa estar pronto, se sentindo preparado ou preparada para fazer isso daqui. Na verdade, essas coisas vêm para te preparar, tá? Então você participar de um hackathon vai te fazer crescer demais, porque lá você vai aprender a trabalhar com time e tudo mais, tá? Então esse é o segredão. Agora, tá respondido as dores, tá? A ideia do principal do vídeo já foi colocada, mas eu vou colocar um pouquinho mais, eu vou temperar um pouquinho mais esse vídeo, tá bom? Eu quero que agora a gente possa fazer ações para aumentar o nosso conhecimento técnico. Até aqui eu falei bastante de mentalidade, dei dicas, dei caminhos, muita coisa conceitual, mas agora tecnicamente, o que eu preciso fazer para minha parte técnica ficar melhor? Você precisa ganhar conhecimento do glossário das palavras. Uma das coisas mais difíceis que tem para quem está começando é justamente o mundaréu de palavras novas que tem na programação. Em qualquer área, na verdade. Você está fazendo uma troca de carreira, qualquer área que você entrar, vai ter muitas palavras novas. Se você começar a ter um entendimento das palavras, só isso já vai te colocar em outro nível, tá bom? Então, e além do entendimento do glossário, né, os termos, né, quais são os termos usados na linguagem, na programação nesse caso, imagina agora você ter o entendimento dos temas, né? A gente já tem entendimento das palavras, agora dos temas. Isso também vai te colocar em outro nível. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem por cima. A gente vai falar de linguagem de programação JavaScript e a gente vai falar de promessas. Isso é um tema. Se você entender o tema das promessas, você já vai estar no outro nível. Quais são os glossários, quais são as palavras dentro do tema promessas? Promise, async await, nossa, aí você vai pegar lá callbacks, você vai ter um monte de palavras novas diferentes ali acontecendo, beleza? Então vamos lá. Exemplos de códigos de outros vão te ajudar bastante no conhecimento técnico. Então usa o DevTools, então pega assim, aqui estou no navegador, tá? Nesse caso aqui eu estou no navegador e eu vou abrir o DevTools aqui. Aqui ó, para mim foi o Command Option e I. Né, eu abri aqui, mas Ctrl F12, se bem me lembro. Enfim, só disso daqui, ó, você tem a oportunidade de dar uma olhada aqui em como está, por exemplo, a estrutura da aplicação. Você consegue ver aqui o que é que tem de CSS aqui. Só com essas ideias você já consegue, né? Puxa, deixa eu ver esse elemento aqui das 3 barrinhas. Por exemplo, eu gostaria de ver esse elemento. Deixa eu ver, sumiu aqui pra mim. Aqui. Gostaria de ver esse elemento e gostaria de ver o que é que tem ali. Opa, tem um SVG. Ei, eu nem sei ainda o que é SVG. Tá ali, ó, Google, vai lá e procura o que é SVG. Pode ter certeza, lendo o código de outras pessoas você vai crescer bastante no conhecimento também, tá? Então pode usar o DevTools à vontade para isso. A leitura de código também pode expandir ainda mais. Vamos lá, já vimos aqui com o DevTools. Como que mais eu posso ler códigos? Documentação. E sempre aprenda sob demanda, não fique lendo documentação atrás de documentação sem fazer sentido nenhum. Sob demanda significa, tô com um problema, por exemplo, o SVG que a gente acabou de ver. Agora vai na documentação e dá uma pesquisada a mais, tá bom? Você tem documentação, você tem GitHub. Gente, o maior acervo do mundo de códigos gratuitos, GitHub, você vai ter muita coisa lá. Fizeram até o GitHub Copilot, que ele vai pegar códigos do GitHub e te dá na cara ali, só de você escrever os termos. É uma inteligência artificial que você escreve os termos que você quer e ele já te dá dentro do editor. Significa que tem muita coisa ali acontecendo no GitHub. É só você abrir o GitHub na pesquisa lá e procurar os códigos que você está querendo. E ali você vai ter muita ideia. Tem esse site aqui também, ó, 30 Seconds of Code. Isso aqui é muito legal para JavaScript. Vem pequenos blocos de código de JavaScript que te ajudam a resolver alguma questão. E aí você começa a pensar como que a pessoa entrou como que a pessoa resolveu isso. Lembra das perguntas? Se pergunte o que esse código está fazendo, quem é a variável aqui, quem é a função aqui, por que será que isso está acontecendo? Pensamento crítico. Coloca isso para funcionar que vai ser muito legal. Pesquisas, né? Olha, aqui é o grande lance, o X da questão tá aqui, de muita gente que às vezes ainda não entendeu, mas vai entender agora. Pesquisa pela palavra-chave, né? E procura o tema ou a necessidade que você está procurando. Dessa forma, mais ou menos. Você vai colocar JavaScript. Aí você vai querer fazer um negócio chamado modal. Essa palavra é técnica, é um glossário, né? É um termo técnico que talvez você não saiba, você está começando agora. Mas o que é o modal? Especifique, coloque a sua necessidade. Como fazer uma tela que fique em cima de outra tela? Então coloca JavaScript e esse termo, ó, vou copiar daqui e vou abrir no navegador. Aqui, ó, pronto, peguei aqui. Agora eu vou colocar no navegador
e vou pesquisar. Aqui tá abrindo num navegador, num DuckDuckGo, não precisa, esquece isso daqui, é uma pesquisa diferente do Google, mas tá aqui, ó, botei no Google, tá? Como abrir uma tela por cima da outra, deixando a vista... Olha aqui, gente, olha os termos de pesquisa. Gente, apareceu até vídeo nosso aqui, ó, né? JavaScript manipular imagens, né? Que legal. Tutorial, como posicionar um objeto no meio da tela, major, grande, pare de chutar, aprenda, pop-up, opa... Só nos primeiros termos aqui, ó, você já vai começar a melhorar o seu glossário. Porque daqui a pouquinho você vai começar a ler aqui. Não, isso aqui tem a ver com o que eu quero, não tem. Deixa eu ler aqui. Aí você vai lendo, tá? Vai devagarinho. Não sei se tem a ver com o que eu tô procurando, tá? E daí de repente você vai ver aqui. De repente você vai achar alguma coisa aqui e você vai falar: ah, entendi. Tem a ver com pop-up, tem a ver com modal. E aos poucos, gente, você vai conseguindo resolver. O grande segredo é que tem muita coisa para você pesquisar gratuitamente. É só você colocar ali. E pode parecer bem tosca a pesquisa, mas se você colocar o termo, né, JavaScript, o que eu quero fazer, CSS, estou procurando, né, tal coisa. Claro que você não vai falar estou procurando, mas coloca um como fazer tal coisa, né? No CSS, como posicionar a imagem no meio da tela, como fazer uma borda arredondada, ou como fazer um redondo com CSS. Procura essas coisas, você vai perceber que é incrível o que vai vir daí. Claro, existem muitos conteúdos em inglês, tá? Dá muito mais opções de resultados, se você puder procurar fazer pesquisas em inglês, poxa, melhor ainda, mas se não puder, tá tudo bem. Só que aqui saiba que tem muita coisa em inglês, né? Muita coisa. Aqui eu tô colocando tudo em português, mas a mesma coisa de pesquisa você pode fazer em inglês e ó, sensacional. E aqui vem, ó, cerejinha do bolo pra aperfeiçoar, a gente tá falando de aperfeiçoamento aqui, do seu glossário e do entendimento dos temas. Agora vem a cereja do bolo. Ensine alguém. Mas como, Mike? Escreva artigos, que seja para você mesmo. Só que imagina que você está ensinando para alguém na hora de você escrever. Abre o Notion, é de graça. É só você pegar o Notion e abrir. Abre um Google Docs da vida, qualquer lugar, anotações, escreva no caderno, não sei onde você quiser escrever. Mas comece a escrever como se você estivesse ensinando alguém aquele tema que você está aprendendo ali. Então, acabei de entender como que funciona, né? Ou pelo menos vi como que funciona a ideia de um pop-up, a ideia de um modal. Agora comece a escrever e traduza para a pessoa, explique, como se estivesse explicando para uma criancinha de 5 anos, tá? Se possível, grave vídeos, porque daí você pode ver a sua comunicação, você pode testar outras coisas da sua comunicação, né? Como que você está falando, como que está a sua dicção, como que está o seu corporal, como que está a sua presença, como que está a sua coerência. Nossa, você está crescendo em níveis maiores ainda, porque você pode se analisar nessa questão e melhorar, né? Faça posts, se possível, posts que você possa deixar público. No LinkedIn, por exemplo, gratuitamente, deixa público lá e comece a traçar a sua jornada colocando ali. E, gente, tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês são coisas que passou na minha vida, tá bom? Eu não tô dando dica nenhuma aqui de que eu não tenha praticado. Vou te falar, a única parte que eu dei de dica aqui que eu não fiz tudo foi disso daqui, que foi de ajuda dos colegas, tá bom? Porque alguns aqui eu não conheço. Mas de o restante, eu tô colocando coisas práticas da minha vida e também algumas coisas que então a gente tá vendo na vida dos outros, tá? Muito disso daqui, nossa, me ajudou demais a subir de nível. E, com certeza, a técnica que mais me ajudou a entender conceitos e que me ajuda a ensinar vocês, inclusive, é a técnica de Feynman. Essa técnica de Feynman consiste em escolher o seu conceito a ser estudado. Então, se você está estudando sobre promise no JavaScript, tudo bem? Promessas. Escolha o conceito, agora ensine. De que maneira? Escreva artigos, faça vídeo, mas ensine alguém que não tenha muito conhecimento técnico, para que você possa treinar para ver se você realmente está entendendo. Depois você vai identificar os seus erros, os pontos fracos. Será que eu entendi isso? Puxa, eu tô confuso aqui na hora de explicar, eu não consegui explicar, então tá faltando estudar um pouquinho mais. Aí então você vai estudar um pouquinho mais e vai simplificar ainda mais, e aí você volta e faça novamente isso daqui, né? Ou então, assim que você melhorar aqui, volte, ensine e faça esse ciclo aqui até que esteja pronto a tua parte de ensino. E a mesma coisa funciona para mim, isso daqui eu faço diretamente, tá? Tô fazendo esse vídeo para vocês, com certeza vou colher feedbacks, vou melhorar e no próximo estarei cada vez melhor. Essa é a ideia. Se você ficou comigo até aqui no final, olha, parabéns, com certeza você vai pro próximo nível, eu quero ver você no próximo nível. Muito bom te ter por aqui, obrigado pelo seu like, obrigado pelo seu comentário, vamos pra cima e desejo todo o sucesso do mundo para você. Um abração do Maicão, tchau, tchau.